Fala pessoal, tudo na paz com vocês? Vamos para a penúltima revisão do concurso de Igaraçu. Nos vemos lá domingo, beleza? Estarei fazendo esse concurso pós-prova, tem aquele videozão de análise de prova. Depois de fazer a prova, é muito bom, que é um vídeo muito bacana, que envolve muita gente. E é massa, concurso é massa. Então a gente se encontra aí, tá marcado domingão, beleza? Galera, eu já falei processo penal, conhecimento específico. Temos penal, administrativo, constitucional, legislação especial, legislação de trânsito, português e raciocínio lógico. O que é que eu vou fazer? Penal, administrativo, constitucional e tentar legislação especial. O que faltar aqui, amanhã eu faço. Eu tô com a garganta um pouco mal, tô meio gripado, mas vamos pra cima. Hoje eu vou tentar ser mais enfático ainda. Hoje eu vou tentar ser o mais objetivo possível. Começando direito penal, pode ser que eu pule alguns tópicos, pode ser que eu vá mais rápido, então atenção máxima aí. Vamos lá, começar direito penal aqui. Pegada insana. Direito penal. Falar aqui sobre o princípio da insignificância, principalmente. Também chamado princípio da bagatela, estabelece condutas de pequena gravidade ou que não cause lesão significativa ao bem jurídico tutelado pelo direito penal, não devem ser considerados criminosos. Então, lembra disso amanhã, questão 12 da tua prova. Princípio da insignificância. Pequena gravidade ou que não cause lesão significativa ao bem jurídico, não deve ser considerada criminosa. Humanidade das penas, questão de evitar penas cruéis, penas de morte, etc. Individualização da pena. Cada pena deve ser aplicada de forma individual, levando em consideração as circunstâncias do crime. Então, o homicídio, 5 pessoas participaram, a pena ali tem que ser de acordo com o que cada um fez, beleza? Presunção de inocência, todos são inocentes até o trânsito em julgado. Princípio da proporcionalidade, as penas devem ser proporcionais, evitando excesso. Princípio da retroatividade, a lei penal ela só retroage se for para beneficiar o réu. Isso é regra. Ela não retroage para prejudicar o réu. Tá certo? Princípio da adequação social, condutas que são socialmente adequadas. Por exemplo, muitas vezes acontece, carnaval mesmo, muita gente tá urinando na rua. Ou seja, um gesto que seria um crime de ato obsceno, por exemplo. Mas a adequação social garanto que isso aí não vai ser crime. Basicamente, lembrar desse exemplo que eu dei a vocês aqui. Cadê? Subsidiariedade. Presta atenção, esse princípio vai cair na tua prova. Questão 12. 12 não, 13. Proibição da dupla punição, né? Conhecido como no bis idem. Não pode ser punido 2 vezes pelo mesmo fato. Se o cara cometeu estelionato, ele vai ser punido pelo estelionato e não 2 vezes por 2 estelionatos, certo? Princípio da subsidiariedade prevê que o direito penal deve ser utilizado apenas quando os outros ramos do direito, última ratio, direito penal último, não for suficiente para proteger o bem tutelado. Lei penal no tempo. Cadê? Irretroatividade, não retroage, só para beneficiar o réu. Retroatividade benéfica, se a lei penal for favorável, retroage para beneficiar o réu, mesmo que tenha transitado e julgado a pena do réu. Homicídio 40 anos, transitou e julgado, o cara foi condenado a 40 anos. A lei penal mudou agora, o homicídio não vai ser mais 40 anos, vai ser 20. Retroage, coloca 20 anos pro cara lá, desse jeito, pode ter transitado e julgado como for. Tempo do crime, teoria da atividade, ou seja, tempo, atividade. O tempo do crime é o momento que é ação ou omissão, independente de quando ocorreu o resultado. O cara tava em Paulista, Pernambuco, ele atirou, pô, e o cara foi baleado, pô, socorrido para Olinda e veio a falecer em Olinda. Aonde vai ser consumado o homicídio? No local da ação ou da omissão, Paulista, Pernambuco, certo? Então, fica ligado nisso aí, teoria da atividade. Lei penal no espaço, refere-se à aplicação da lei penal em relação ao lugar onde o crime foi praticado. O Brasil adota territorialidade, conforme o artigo 5º. Territorialidade, a lei penal aplica-se aos crimes cometidos em território nacional, incluindo embarcações e aeronaves públicas ou privadas que estejam em espaço aéreo ou águas internacionais. Beleza? Perdão. E existem situações que a lei penal ainda vai ser aplicada no exterior,
crimes contra a vida e a liberdade do presidente da República, decora crimes contra o patrimônio e a fé pública da União, Estados, Distrito Federal, certo? Crimes que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir, certo? Lugar do crime, atividade, tempo. E o lugar do crime é tanto o local onde ocorreu a ação ou omissão, quanto o local que ocorreu o resultado, certo? Ubiquidade é tanto o lugar que ocorreu a ação ou omissão, Paulista PE, quanto Olinda, onde o cara veio a falecer, beleza? Lei excepcional, aquela que vigora durante situações excepcionais. Copa do Mundo no Brasil, uma lei excepcional proibia, por exemplo, estacionar em frente ao estádio. Pô, acabou a Copa do Mundo, a lei excepcional acabou, certo? Quem estacionou vai responder pelos crimes ainda mesmo que ela tenha cessado, certo? Se ocorreu no tempo que era proibido. Lei penal temporária, tem prazo de validade, tá certo? É exatamente a temporária, beleza? Perdão, a temporária que eu falei o exemplo. Vamos lá, extraterritorialidade. Aos crimes cometidos no exterior ocorrem situações especiais, como mencionado lá, né? Contra o presidente, etc. Vamos lá, questão aqui da prova de vocês. Como eu disse, vai ser rápido. Conflito aparente norma penal, questão 15. Especialidade. A norma especial, ela prevalece sobre a geral. Norma especial prevalece sobre a geral. Subsidiariedade. Subsidiariedade. A norma descreve que menos grave subsidiado só se aplica se a norma mais grave não puder ser aplicada. Consulção. A norma cabe só uma conduta menos grave, crime e meio, prevalece aplicando apenas o crime mais grave. O cara tá com porte de arma e cometeu homicídio. Qual o crime mais grave? Homicídio, exceto alguns entendimentos que existem. Imputabilidade penal é a capacidade inerente ao humano de entender os fatos, certo? E aqui é a questão número 16. É isento de pena um agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era ao tempo da ação ou da omissão inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito. Inteiramente, decora isso, questão 16 da tua prova. Inteiramente incapaz, é isento de pena, que tem a doença mental perdão, ou desenvolvimento mental retardado, ao tempo da ação ou da omissão, isento de pena. As questões tiram inteiramente por parcialmente. Presta atenção. Critério biológico. Para inimputabilidade, a presença de algum problema mental, sendo irrelevante ao tempo do fato, o sujeito tenha se mostrado capaz de entender. Psicológico. Agora não importa se a gente tem algum problema mental ou não, será imputável a gente que se mostrar incapacitado, certo? Inimputável, que mostrar incapacidade de entender o caráter ilícito. E o biopsicológico, que é o que a gente adota no Brasil, conjuga os dois anteriores, ou seja, inimputável é aquele que o tempo da ação ou da omissão apresentava problema mental, e em razão disso eu não era capaz de entender o caráter ilícito da conduta. Os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial, aonde Estatuto da Criança e do Adolescente, tá certo? As bancas costumam trocar inimputáveis por imputáveis, tá certo? É isento de pena agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era ao tempo da ação ou da omissão inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Não é embriaguez voluntária habitual, são apenas situações de caso fortuito ou força maior. O exemplo é aquele acidental, que a pessoa se embriaga sem vontade, tomou uma bebida ali, não saber que a bebida e enlouqueceu, certo? Imputabilidade diminuída, né? É aquele que desenvolvimento mental retardado não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito, né? Beleza? E outra, não exclui a imputabilidade penal. Questão 17 da prova de vocês. A emoção, a paixão. Tô apaixonado, vai excluir o crime? Não. Tô emocionado, vai excluir o crime? Não. Não. Tá certo? Se o fato é cometido sob coação irresistível, estrita obediência à ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é punível o ator da coação que coagiu o cara a fazer isso, ou da ordem, o seu superior, se não for ilegal.
Concurso de pessoas. Deve haver mais de uma pessoa envolvida na prática do crime e cada um deve realizar uma conduta que contribua para o resultado final. Relevância casual das condutas. As condutas desenvolvidas devem ter relevância casual para o resultado, ou seja, deve ser importante. Liame subjetivo. É necessário que a gente tenha um acordo expresso ou tácito para a prática do crime. Olha, vamos pegar aquele bicho ali, o acordo ali, ó. Liame subjetivo é isso. Identidade dos fatos, a gente deve estar unidos na prática do mesmo fato criminoso, né? É necessário que todos realicem a conduta de atirar, mas que estejam ali, que contribuam, né, de certa forma. Então, o cara manda, o outro executa, o outro dá carona na moto. Tudo isso é um concurso de pessoas para executar um homicídio. O concurso de pessoas pode se dar de diferentes formas. Autoria, autor, aquele que pratica a ação penal, o cara que vai lá e executa o cara. Coautoria, quando duas ou mais pessoas realizam junto a conduta descrita no tipo penal, duas pessoas atirando no cara. Participação, participe, não pratica o núcleo, não pratica o homicídio, mas está com a moto ligada para fugir com o cara. Participação material, quando fornece bem instrumentos, fulano deu a arma para fulano matar o outro, sabendo que ele ia matar o cara. Participação moral, quando participa e incentiva. Ei bicho, quebra aquele cara mesmo, incitou alguém a cometer o crime. Crimes contra a pessoa, homicídio, perdão, o bem jurídico tutelado é a vida, pode ser praticado por omissão, bombeiro que tem o dever de salvar vidas e deixa o cara se afogar. Pratica o homicídio por omissão. Homicídio é crime material, só que exige o resultado natural que efetivamente a pessoa perca a vida ali por conta da conduta. Homicídio majorado, aumenta assim 1/3 se é praticado contra menor de 14, maior de 60. Milícia privada, 1/3. Estou falando de majorado, não tem nada a ver de qualificado aqui não, é majorado. Milícia privada ou grupo de extermínio, 1/3. Beleza? Homicídio privilegiado, motivo de relevante valor social ou moral. O que acontece? Muitas vezes o cara rouba, aí a comunidade se junta e pô, acaba o cara, né? Ou seja, motivo relevante valor social. O cara roubou e tal e fizeram isso, homicídio privilegiado. Beleza? Injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir de 1/6 a 1/3 da pena. Dica de prova. Lembrar, tem outra coisa aqui, impelido por motivo de relevante valor social ou moral, sob domínio de violenta emoção, tá certo? Cuidado que a atenuante genérica é influência. Para ser privilegiado é o domínio da violência, tá certo? Cadê? Vamos dar continuidade. Qualificadoras, homicídio qualificado, mediante paga a promessa de recompensa, motivo torpe. O que é o motivo torpe? O próprio homicídio mercenário já é motivo torpe. Todo aquele repugnante que causa nojo é desprezível. Paga a promessa. Ei, né? Pagou o cara matar o outro, beleza? Motivo fútil, né? Mesmo mata-se fútil. O cara mata o outro por R$10. Motivo torpe, algo muito desprezível, algo muito nojento, algo repugnante. O cara matou o outro porque ele tava com ciúme, né? Ele tava com ciúme, motivo torpe, certo? Fútil, 10 conto que ela tava devendo. Tal, cuidado pra não confundir, que se confunde muito, certo? Mediante simulação, emboscada, para assegurar a execução ou ocultação de outro. O cara cometeu um crime de roubo e viu que o cara ia denunciar ele, matou o cara. Qualificadora objetiva, modo de execução, veneno, explosivo. Subjetivo, fútil, torpe. Motivo, subjetivo, motivos. Tem um motivo fútil, subjetivo. Objetivas, modo de execução, beleza? Cadê? Forças enquadram-se. Se for cometido contra pessoas da segurança pública, o homicídio é qualificado também, tá certo? Nova qualificadora, Lei Borel, contra menor de 14 anos. Perdão. Qualificadora, né? Pena de homicídio contra menor de 14 anos é aumentada 1/3 até a metade se a vítima é uma pessoa com deficiência ou com doença, que implica aumento da vulnerabilidade. 2/3 se o autor é ascendente, padrasto ou madrasto, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregado da vítima, qualquer título. 2/3 se o crime é praticado em instituição de educação básica. Questão 17 da prova de você vai cair assim.
O homicídio foi cometido contra um menor de 14 anos dentro de instituição de educação básica. Qual será o aumento da pena? 2 terços. Tem a questão para vocês já. Importante consideração sobre o homicídio qualificado. É considerado crime hediondo em todas as suas modalidades. Certo? Existe a possibilidade de homicídio qualificado e privilegiado. O cara teve um forte valor social. Aconteceu um crime sexual na cidade e o cara vai lá e toma veneno para matar o cara. Qualificado, privilegiado. Para caracterizar a privilegiadora, a privilégio tem que ser subjetiva, perdão, só fazendo a correção, né? A privilegiadora tem que ser subjetiva, certo? E a qualificadora tem que ser objetiva. Objetiva, veneno. Subjetiva, motivo torpe, por exemplo. Todas as privilegiadoras são subjetivas, ou seja, tudo que é privilégio do homicídio é subjetivo. Valor moral, valor social e violenta emoção. Tudo é aquilo subjetivo que você está sentindo e não aquilo que você está executando, como arma, veneno e etc. Tá certo? Caso à parte que é considerado hediondo em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que por só um agente. Nesse sentido, o homicídio simples, não praticado em atividade típica, e o homicídio privilegiado qualificado não são classificados como hediondo. Homicídio simples não é hediondo. Homicídio simples não é hediondo. Homicídio privilegiado qualificado não são hediondos, nenhum nem outro, nem o simples nem ele. Homicídio culposo acontece por imprudência e negligência. Não fazer. Eu sou um cara negligente, eu não faço. Imprudente, agir de forma arriscada. Imperícia, não possuir conhecimento técnico. Exemplos: negligência, não fazer. Não fazer. Eu vi o cara assaltando o outro ali, eu tenho o dever de agir, sou segurança pública. Não fiz. Aconteceu um homicídio ali, culposo de repente. Eu tô dando um exemplo bem tosco aqui, tem melhores exemplos. Beleza. Agir de forma arriscada. Tô ali, com a arma na mão, cheio de popular. De repente, faço um disparo. Porque vi fulano correndo, faço disparo e atinge uma pessoa. Arriscado, perigosa. Imperícia, não sei usar uma arma de fogo, disparei e causei um homicídio. Beleza? Vamos lá. Perdão judicial, o que pode acontecer? Aconteceu no caso de uma atriz famosa da Globo. Ela deu ré no carro, atingiu o filho dela, e o filho dela veio a falecer. Homicídio culposo. Só que o dano foi tão grande que ela perdeu um filho de forma culposa, né, pelo ato dela, que o juiz deixa de aplicar a pena. Porque já é desnecessária, já sofreu demais. Certo? Nova alteração: matar mulher por razão de condições de sexo feminino, reclusão de 20 a 40 anos agora. Quais são considerados a questão do sexo feminino? Questão 18. Né? A pena de feminicídio é aumentada de terço se o crime é praticado durante a gestação 3 meses, ou se a vítima é mãe ou responsável por criança ou adolescente com deficiência, contra menor de 14, maior de 60, com deficiência ou portador de doenças degenerativas que acarretem condição limitante, tá certo? Na presença física, virtual de ascendente e descendente da vítima, beleza? Aqui, induzimento, auxílio, etc. Não posso falar por conta da questão do YouTube mesmo, beleza? Esse é o crime de instigar alguém a fazer esse ato, tá certo? Só gostaria de falar aqui as qualificadoras: se causar lesão corporal na natureza grave ou gravíssima, se acontecer morte, tá certo? A pena é duplicada se motivo egoísta, torpe ou fútil, se a vítima menor tem diminuído a sua capacidade de resistência. 2 novas causas de aumento de pena, até o dobro, se perpetrado pela internet ou transmissão em tempo real. Metade se é líder ou coordenador de grupos sociais. Infanticídio: a mulher teve o filho ali, está no estado puerperal, que seria um estado peculiar e temporário das mulheres que tem filho, e acaba praticando contra seu filho. Aí um ato de matá-lo é infanticídio, certo? Lesão corporal, deixa eu ver. Lesão corporal grave, né? Cadê? Das lesões corporais: grave, incapacidade para mais de 30 dias de trabalho, perigo de vida, debilidade permanente de membro sentido ou função, aceleração de parto. Gravíssima, incapacidade permanente para o trabalho, caso do delegado que atirou, teve uma grande repercussão aqui em Pernambuco, né? Que ele atirou no rapaz lá em Fernando de Noronha. Incapacidade permanente para trabalho ali, gravíssima. Enfermidade incurável, perda ou utilização do membro, o cara perdeu a perna. Deformidade permanente, gravíssima, beleza? Vamos lá.
Cadê? Lesão corporal seguida de morte. A gente não quis nem assumiu o risco. O cara causou lesão e acabou o cara morrendo ali. Certo? Cadê, galera? Vou adiantar, senão a gente vai ficar muito longo o vídeo. Beleza? Abandono de incapaz. A pessoa que está sob cuidado, guarda ou vigilância. Então é um crime próprio. O cara tem que estar sob guarda daquela pessoa. Tá certo? Qualificadora. Se o abandono é lesão corporal ou se resulta morte. Majorante. Ocorre em lugar ermo, ascendente, descendente, cônjuge, irmão, tutor. E se a vítima é maior de 60 anos. Se liga aqui que é a questão 18 da prova de vocês. Exposição ao abandono. Expor ou abandonar recém-nascido para ocultar desonra própria. Se ocorrer lesão, qualifica. Se ocorrer morte, também qualifica. Maus tratos sobre a pessoa, sobre a sua autoridade. Crime próprio. Para fim de execução, saúde, tratamento e custódia. Tá certo? Rixa. Salvo para separar. Participar de rixa. Salvo para separar os contendores. Qualificadora. Causa morte ou lesão corporal. O crime de rixa só acontece se tiver 3 pessoas. Certo? Tem essa condição. Calúnia. Imputar alguém a fato criminoso. Bruno tava roubando informações. Calúnia, beleza? Cadê? Da mesma pena, exceção da verdade. Admite-se a prova da verdade, salvo se constituído de fato imputado com um crime em ação privada, o ofendido não for condenado. Se o fato é imputado a qualquer pessoa indicadas. Difamação. Difamar alguém. Fato ofensivo à sua reputação. Somente se admite se o ofendido é funcionário público ou ofensa relativa ao exercício de suas funções. Fato efetivo à sua reputação, beleza? Injúria, ofender a dignidade. Injúria é aquele negócio, né, irmão? Cadê? O juiz pode deixar de aplicar a pena quando o ofendido de forma reprovável provocou diretamente a injúria, provocasse o cara te injuriou. No caso de retorção imediata, consiste em outra injúria, beleza? As penas combinadas, beleza? Vamos adiantar. Não constitui injúria ou difamação. A ofensa irrogada em juízo, na discussão da causa, a opinião desfavorável em crítica literária, artística ou científica, o conceito desfavorável emitido por funcionário público, questão 19. Retratação, o querelado antes da sentença se retrata cabalmente da calúnia e da difamação, fica isento de pena, tá certo? A ação penal é privada. Dos crimes contra a liberdade pessoal, constrangimento legal, violência ou grave ameaça, tá certo? Não fazer o que ela lhe permite. Vamos lá. Questão da prova de vocês, questão 20. Intimação sistemática, bullying. Intimidar sistematicamente indivíduo ou grupo, mediante violência física ou psicológica, uma ou mais pessoas, de modo tensional e repressivo, sem motivação evidente, por meio de atos de intimidação, de humilhação ou discriminação, de ações verbais, morais, sexuais, psicológicas e físicas. Intimidação sistemática virtual, cyberbullying, beleza? Ameaça, ameaçar alguém, eu vou fazer isso contigo. Beleza? Se é cometido contra a mulher por razão do sexo feminino, aplica-se a pena em dobro. Então o cara ameaçou a mulher por conta dela ser mulher, por conta da condição do sexo feminino, é duplicada, a pena em dobro na verdade. Beleza? Sequestro, cárcere privado, se liga, qualificador de sequestro. Ascendente, descendente, cônjuge, maior de 60, se o crime é cometido mediante internação da vítima. Se o crime dura mais de 15 dias, aqui é questão de prova, questão 21. O cara foi sequestrado, durou mais de 15 dias, qualificou o crime, tá certo? Menor de 14 anos, com fins libidinosos. Vamos lá. Crimes contra o patrimônio. Galera, for só direito penal hoje, senão a gente vai alongar. E amanhã eu faço o resto que tem aqui pra gente fazer. O vídeo amanhã vai ser mais longo, pegado. Mas eu não vou aguentar não, a garganta já tá falhando. Furto, subtrair algo de alguém. Furto privilegiado. O cara é primário e é de pequeno valor, coisa furtada. O juiz pode substituir a pena de reclusão pela detenção. Beleza? Aí, ó, qualificadoras. Destruição e rompimento. O cara quebrou o cadeado pra entrar. Abuso de confiança. O cara era confiante nele, dava a chave da casa do cara. O cara foi lá e furtou. Com emprego chave falsa. O cara abriu teu carro com a chave falsa e levou ele. Mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Estatue teu parceiro. Fazendo furto. Se houver emprego explosivo, artefato que causa perigo comum, o cara botou uma bomba para explodir o caixa eletrônico, aí é um crime também hediondo se o furto for utilizando explosivos, tá certo? Roubo impróprio. O cara pega a bolsa da pessoa e corre. Quando tu vai se aproximar para recuperar a bolsa, o cara te ameaça. Roubo impróprio. A ameaça vem depois da posse do bem, tá certo? A pena aumenta 1/3 se há concurso de 2 ou mais pessoas. Se a vítima está em transporte de valores, questão 22.
se a subtração do veículo automotor que venha ser transportado do estado para outro, roubou em Pernambuco e estava na Paraíba. Se o agente é vítima e seu poder restringir sua liberdade, restringir a liberdade. Se for substâncias explosivas, beleza? A pena aumenta as 2 terços se a violência e ameaça exercício com o emprego de arma de fogo. Destruição e rompimento de objeto de obstáculo se a violência exercício com o emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Aplica-se o dobro. Qualificadoras da... Tudo aqui é majorante. Qualificadoras do roubo é lesão corporal ou morte, tá certo? Extorsão é diferente de cuidado. Cuidado para não confundir. Extorsão é diferente do crime de concussão contra a administração pública. Mediante violência ou grave ameaça, a extorsão. A concussão não tem, é exigir, certo? Sem violência ou grave ameaça. Então, tu tá constrangendo alguém por meio de ameaça, com o intuito de obter vantagem econômica. Ô bicho, ou tu vai ter que me dar esse dinheiro aí, mediante violência ou ameaça. Olha, questão que aconteceu realmente no dia a dia do meu trabalho. O cara ameaçou a mulher, ó, ou tu me dá 10 reais, certo? Ou eu divulgo tuas fotos íntimas. Extorsão. Ação penal. E cadê? Ó, estelionato, crime material. E a ação penal do estelionato, questão 22 da prova de vocês, é pública e condicionada se contra a administração pública, criança e adolescente, pessoa com deficiência mental, 70 anos ou incapaz. Questão da prova 25. Vai cair que o cara cometeu o estelionato. A ação penal pública é o quê? É incondicionada porque ele tinha 70 anos. Vai ser essa pegada, beleza? Maior de 60, estelionato majorado. Maior de 70, majorado, mais ação penal incondicionada. E o estelionato é qualificado com a violência à pessoa, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União, por motivo egoísta, com prejuízo considerável à vítima. Tá certo? Galera, o resto dos crimes aqui eu não vou entrar em mérito, porque senão o vídeo vai ficar longo. E amanhã tá a continuidade, beleza? A gente dá continuidade desse restinho e o restante. Vamos embora, vamos pra cima, tamo junto.